Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início aqui ao encontro com Marcele Soldar. Ela vai estar falando sobre internacionalização e ecossistema de inovação no Canadá. Hoje é dia 5 de dezembro de 2023. Esta é uma ação conjunta da disciplina Internacionalização das Organizações, que é ministrada no curso de Engenharia da Produção da UFRN, e também a Academia Virtual de Administração. Falando um pouquinho aqui sobre a Marcele Soldar, ela tem mais de 15 anos de experiência em gestão empresarial no setor de criatividade, gerenciando equipes e projetos em agências de branding e design e empresas de consultoria para marcas locais e globais. Foi uma das responsáveis por trazer a operação da agência francesa Hayson Pure para o Brasil e estabelecê-la como uma das principais agências de design no mercado. Atualmente, coordena os projetos de aceleração da Global Startups Accelerator, em Toronto, apoiando empreendedores que querem expandir para a América do Norte a partir do Canadá, né? Então, eu sou o professor Júlio Rezende, professor da disciplina internacionalização das organizações aqui no curso de Engenharia da Produção. E então, assim, temos algumas pessoas que estão chegando aqui também. A gente está realizando a gravação dessa exposição aqui. E então, Marcele, muito obrigado por ter aceito o convite e, assim, expressar também o seu interesse em compartilhar conhecimento, né? Num tema, assim, numa área tão importante, né, assim, de expansão dos negócios, né, que é a questão da internacionalização. Então, seja Sim. bem-vinda para complementar mais alguma informação aí e pode dar início à sua apresentação. Obrigada, Júlio, pelo convite. Pessoal, prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do meu conhecimento e do que eu estou vivendo aqui no Canadá. Como o Júlio falou, eu tenho uma grande experiência aí na gestão empresarial e agora aqui no Canadá, entendendo um pouquinho mais dessa cultura de negócios aqui, que é completamente diferente do Brasil. Eu consigo trazer aqui um panorama para vocês, explicar um pouquinho o que está acontecendo no mercado e como que vocês conseguem aplicar de alguma forma dentro do aprendizado que vocês estão tendo e até numa visão futura de internacionalização dos negócios, tá? Então, começando aqui um pouquinho, só rapidamente o que nós somos, né? Então, aqui a Global Startups é uma aceleradora aqui no Canadá. A gente é baseado em Toronto. Basicamente, somos uma empresa sem fins lucrativos, que trabalha exclusivamente com empresas que estão vindo de fora do Canadá para expandir, internacionalizar na América do Norte, né? Então, isso é um ponto que a gente trabalha bastante aqui, com todas as empresas. E como a gente se vende no final, a gente acaba sendo uma ponte entre a questão dos mercados emergentes e dos mercados maduros, né? Então, na verdade, a gente não imagina isso, mas toda a cultura de negócios que a gente tem no Brasil acaba sendo muito próxima, é claro, de todo o restante da América Latina, mas também de outros mercados emergentes, como Índia e toda a parte ali do Oriente Médio. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento de negócios, de como funciona no Canadá, estendido aos Estados Unidos, a gente consegue ajudar empreendedores para, a partir da América do Norte, crescer globalmente, né? Então, a gente foi fundado em 2016, somos apoiados pela cidade de Toronto e governo federal, então isso quer dizer que a gente recebe fundos do governo para ajudar nos nossos programas. A gente não é 100% nossa, agora sumiu a palavra, mas a gente não tem 100% do nosso faturamento não vem do governo, a gente tem um modelo de negócios que eles são, baseado em todos os programas que a gente entrega para as nossas empresas, mas a gente tem um suporte muito grande tanto da cidade quanto da província de Ontário. Vou explicar um pouquinho mais a questão das províncias para vocês. A gente faz parte dos membros dos Angels Investors aqui do Canadá, e a gente é uma das incubadoras do programa de Startup Visa do governo, que é uma das portas de entrada para os empreendedores virem para o Canadá.
E por que o Canadá? Então, basicamente, né, hoje o Canadá ele é o quarto país na escala de importância de internacionalização em startups. Por que disso, né? Porque a gente tem um mercado aqui completamente orientado para um ecossistema de inovação, que isso acaba sendo muito importante. Então, nós somos aqui em Toronto, Waterloo é o segundo corredor de tecnologia mais importante do mundo, apenas atrás do Vale do Silício. A gente tem um alto padrão de qualidade de vida e tem a questão da língua nativa, né, de ser o inglês, e a proximidade com os Estados Unidos. Então, a partir do momento que você entra no Canadá, que você consegue entender como é que funciona o sistema aqui, acaba sendo muito mais fácil para você internacionalizar, vender, na verdade, porque você já está na América do Norte, para os Estados Unidos. Por que que isso acontece? O Canadá ele tem um acordo de livre comércio com vários países, 49 países ao redor do mundo, e isso quer dizer que toda a questão de impostos acaba sendo muito mais atrativa, né? Então, você tem possibilidade de vender para o mercado global com taxas muito menores. E a questão dos Estados Unidos em si, a economia ela é muito próxima, né? Então, todos os acordos de importação e exportação, e mesmo de serviços de tecnologia, eles acabam sendo muito... na verdade, é um funil muito próximo um do outro. Então, por conta disso, a gente acaba falando que o Canadá ele é mais interessante. E num sentido onde você, como uma empresa brasileira, indo internacionalizar diretamente para os Estados Unidos, você vai enfrentar várias barreiras, né? Inclusive, essa questão do livre comércio entre Brasil e Estados Unidos não funciona. Tem vários desafios, digamos, com relação a essa função econômica, coisa que, sendo do Canadá, exportando para os Estados Unidos, acaba sendo muito mais fácil. Quando a gente fala, né, da divisão de tecnologia aqui, como é que funciona? Como eu disse, o ecossistema de tecnologia aqui, ele é muito propício para a inovação. Por quê? Porque, basicamente, o país, né, ele se dividiu para que pudesse explorar cada vez mais cada uma das tecnologias por setores. Isso não quer dizer que, se você quer ter alguma coisa, alguma empresa correlacionada com vamos dizer aqui, por exemplo, Edmonton, que fala muito mais da questão de AI, não quer dizer que Edmonton ele vai ser exclusivamente a cidade que você vai abrir sua empresa. Isso está acontecendo do lado de cá também, quando a gente fala de Ontário. Mas o que a gente percebe é como o governo ele potencializa através de investimento essas diferentes cidades, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de província, né, Toronto está na província de Ontário. Então, imagina que são as regiões. Província vai ser a região sul, a região norte, nordeste e tudo mais. Então, é a forma que eles se dividem aqui. Cada uma dessas províncias, elas vão ter regulamentações diferentes, leis diferentes. Então, tem coisas muito específicas, mas, ao mesmo tempo, existem outras regras que elas são aplicadas federalmente. Então, isso quer dizer que é o Canadá como um todo. Quando a gente fala dessa questão de superclusters, né, o que eles estão fazendo cada uma dessas regiões, elas recebem dinheiro do governo. Então, imagina que a província de Ontário, ela recebe suporte financeiro do governo para investir em ações pontuais em cada uma das cidades, né? Então, vou falar aqui um pouquinho de Ontário, que basicamente é onde Toronto e Ottawa estão. Então, quando a gente fala de Toronto, a parte de fintech, ela é muito forte. Então, tudo correlacionado a SaaS business é muito forte. A gente está aqui vendo também uma grande tendência em internet das coisas, tudo que a gente fala de smart cities. Então, como a gente está falando da grande cidade, então imagina que Toronto é similar do que seria o São Paulo, por exemplo. Então, aqui tudo que a gente fala muito do setor financeiro e aonde passa grande parte do dinheiro do país é Toronto,
tá? Mas quando a gente fala especificamente de Ontário, a gente tem a região de Niágara. Então, as cataratas do Niágara, que a gente ouve muito falar, é basicamente um supercluster de agronegócios. Então, lá eles têm toda uma parte muito correlacionada a vinhedos e tudo mais, então tem uma parte de vinho muito forte, tem uma parte de biotecnologia envolvida em relação à questão de ingredientes muito fortes, então tem todo um estudo aonde a gente está trabalhando com bugs, né, para trazer. Desculpa, a gente às vezes dá um bug na minha cabeça, mas a gente traz toda uma relação de ingredientes muito forte, que a gente está relacionando com insetos dentro da alimentação da cadeia de animais, por exemplo. Então, a gente tem vários pontos de tecnologia. Quando a gente fala de health tech, é muito aqui também dentro de Ontário, a gente tem uma base na cidade de Hamilton, que é muito forte. Então, a gente tem os superclusters por província, mas cada uma das cidades, elas acabam direcionando muito mais o que seria a experiência daquela cidade, quais os recursos que essa cidade tem para crescer o que seria o potencial dela. Então, quando a gente fala, né, fintech, por exemplo, os 5 grandes bancos, eles estão aqui na cidade de Toronto. Então, eles buscam novas soluções para ampliar o serviço bancário. Então, como isso acontece? E isso vai acontecendo dentro de cada uma dessas províncias. E aqui uma questão muito interessante é que o governo, ele investe muito dentro das novas tecnologias e cidades. Então, só para vocês terem uma noção, o governo, o ano passado, ele investiu 5,9 bilhões de dólares canadenses para ajudar as empresas a contratarem novos talentos, a melhorarem a questão da tecnologia, P&D, como expandir os negócios. Então, da mesma forma que as empresas elas estão buscando o Canadá para internacionalizar, existem as empresas canadenses que buscam outros mercados para internacionalizarem também. Então, existe essa troca. E o governo ele olha isso muito afinco para realmente potencializar o que vai ser as tecnologias canadenses ajudando o mundo a se tornar um lugar melhor. Então, quando a gente fala nessa questão toda desse dinheiro, a quebra dele é feito federal, provincial e local level. Então, quando eu falo local level, ele vai ser tipo as cidades, província, regiões e federal, o país como um todo. E é tão forte a visão do governo canadense em investir em novas tecnologias que eles têm um aplicativo só para você conseguir procurar por grants, que eles chamam, que basicamente são fundos do governo. Esses fundos, eles são livres de impostos, taxações e tudo mais, e não é um dinheiro que você vai devolver para o governo, não é um financiamento, ele sim é um investimento do governo dentro da sua tecnologia. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a quebra, né? Então, por exemplo, se você é de agritech, existem programas que eles vão ser do setor agro, e aí eles mostram exatamente o que eles estão procurando. Por quê? Porque muitas vezes eles precisam desenvolver o país numa tecnologia diferente, e eles não têm recursos o suficiente, né? Recursos que eu digo não tem braço suficiente para estabelecer essas novas tecnologias. Então, o que eles fazem? Eles trazem as empresas, eles passam o desafio que eles precisam suportar, né? E aí, a partir disso, essas empresas, elas aplicam para esses programas, elas mostram exatamente qual seria o plano, né? O plano de ação dentro disso, e eles financiam, que eu digo, suportam financeiramente o desenvolvimento de toda essa estratégia de negócios, né? Então, essa é uma visão geral do que está acontecendo aqui.
Antes de eu seguir, o que eu queria dividir com vocês aqui vai ser uma outra apresentação, eu queria só parar um pouquinho para conversar com vocês o que vocês têm de dúvida dentro do mercado e como eu posso direcionar melhor as dúvidas de vocês. Então, eu acho que, assim, numa visão geral, o que a gente tem de Canadá? Ele é um país desenvolvido, sim, mas que ele está muito aberto à questão de novas tecnologias por parte de novos imigrantes. Então, não sei se vocês sabem, mas se a gente para pensar, a população do Canadá como um todo representa o estado de São Paulo. Então, assim, a população não é grande. Então, eles precisam trazer ativos, né, para o país. Isso quer dizer que não é só um ativo de tecnologia em si, mas de pessoas. Então, eles buscam também todo um processo de imigração. Não sei se vocês sabem, mas basicamente o Canadá é um dos países mais abertos para se imigrar dentro desse processo, justamente porque eles precisam tornar o país mais atrativo nesse sentido. Então, existe um potencial, né, uma capacidade muito grande aqui do país crescer ainda, mas precisa de uma visão nova. Então, assim, por mais que seja super desenvolvido em algumas áreas, né, quando a gente compara com o Brasil, outras ainda a gente precisa de muito suporte. Então, se a gente fala assim, por exemplo, Smart Cities, aqui está super desenvolvido justamente porque é muito mais fácil a forma que eles se relacionam com essa mudança do processo, né? Quando a gente fala de Smart Cities, tem muita coisa para ser alterada aí nesse meio de caminho. Como o país é grande, mas ao mesmo tempo não é tão grande em nível populacional, é muito mais fácil deles fazerem pilotos em si para trazer essas visões diferentes. Então, a gente sempre olha assim a questão do potencial em si da internacionalização, ele vai ser muito mais voltado, né, o que você tem como negócio. Então, por exemplo, internacionalizar não é com MVP que você vai internacionalizar. Você precisa ter alguma visão de tração. Você precisa ter testado, sim, o seu mercado local, identificado que o problema que você encontrou, ele realmente ele pode ser solucionado com a visão de produto, né, que você trouxe aqui, e aí, a partir disso, você consegue expandir para um outro mercado. O que é muito importante quando você está pensando nesse processo de internacionalização é você identificar exatamente qual é a necessidade, que é o que a gente chama de market fit. Por quê? Porque pode ser que os problemas que a gente está resolvendo no Brasil, eles não são os mesmos problemas aqui. Pode ser não, muitas vezes ele não é. Isso não quer dizer que o produto que você tem, ele não vai ter uma adequação dentro desse mercado, mas ele precisa ser repensado e refinado para atender essas necessidades locais. Então, por exemplo, a gente teve um cliente brasileiro, né, que passou pelos nossos programas e como funcionou? Ele tem uma empresa que basicamente é uma consultoria de TI, né, de tecnologia, mas que ele suportava vários clientes diferentes com produtos diferentes. Esse é um dos grandes, não vou dizer erros, mas é uma das grandes dificuldades, assim. Então, por exemplo, você tem uma consultoria, você vir direto para um outro país, é muito mais difícil do que quando você tem um produto. Por que que isso acontece? Porque uma consultoria, você precisa entender o problema daquele cliente específico, né, para você conseguir solucionar esse problema. Mas muitas vezes, quando você chega num mercado, já existem várias consultorias, né? Então, isso foi uma conversa que a gente foi tendo com esse cliente, assim, dentro das consultorias que você oferece, qual é o produto mais específico que você já forneceu? E dentro desse produto, a gente conseguiu identificar que era o setor de logística. Logística é um dos setores muito bem vistos aqui. A gente tem um problema, depois da pandemia, que ainda acontece no mundo inteiro, um problema de supply chain, né? Então, assim, um dos pontos que a gente identificou é que ele tinha uma solução muito interessante de logística, que ele poderia fazer um piloto aqui para entender se o mercado suportaria isso. E deu super certo, que no final das contas ele agora está com 2 clientes grandes nos Estados Unidos. Então, é muito assim, existe o problema, mas como a gente consegue trazer uma visão específica para esse mercado que você está tentando expandir? Então, isso é um dos pontos que é muito importante.
quando você tenta entrar num outro mercado sem pesquisar sobre ele antes, né, o que a gente fala do market research, é quase impossível você não falhar, né? Porque você tenta vender sem ouvir. Então, o primeiro ponto é você precisa ouvir as pessoas, entender o que está acontecendo aqui, para você conseguir ter uma visão super direta e assertiva com relação aos problemas que você vai solucionar lá. Tô aqui colocando um monte de conteúdo, Júlio. Se você quiser Sim. É, direcionar também as perguntas, você me fala. Ou se alguém tiver alguma dúvida específica também. é, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: você já viu algum caso de alguma empresa brasileira que ela tenha feito uma associação ou uma joint venture com uma empresa do Canadá, assim que de repente ela tem identificado alguns elementos comuns ou mercados comuns, assim, um objetivo comum? Sim, isso acontece, a gente já recebeu, mas o ponto é que para você ser atrativo o suficiente para uma empresa canadense, você precisa mostrar atração, né? E aí, no final das contas, para mostrar essa atração, de alguma forma você vai precisar conhecer esse mercado local, você vai precisar iniciar o processo de venda ou algum piloto que você está trazendo para esse mercado para provar resultado e aí mostrar para essa outra empresa que essa joint venture ela é interessante. Um outro ponto também que pode acontecer é, a não ser que seja um setor muito específico, que você tenha uma tecnologia que ninguém nunca viu aqui, é uma coisa que você consegue fazer, tipo, acredito, de bate-pronto, digamos assim. Mas se não for assim, né, se não for algo muito único, o processo de joint venture, ele vai passar por sim você começar a entender esse mercado, vender e aí a partir daí conseguir alguma conexão para fazer essa questão de joint venture a longo prazo. Essa empresa brasileira que você falou, ela conseguiu o grant, o fomento, ou não foi necessário? Ela conseguiu, mas assim, depende muito, assim. Então, por exemplo, quando a gente fala desse fomento aqui local, primeiro, você precisa ser uma empresa canadense, né? Diferente do Brasil, aqui você consegue abrir um CNPJ super fácil, e aí, a partir do momento que você é uma empresa canadense, você começa a se relacionar com o mercado como se você fosse uma empresa canadense. Então, não, independente de você já ter começado algo aqui, você já é percebido como uma empresa canadense. E aí, a partir daí, você consegue, aplicando para fundos do governo, dependendo do que realmente você precisa. Então, assim, de novo, tem vários programas diferentes do governo, onde eles disponibilizam, tipo, quantidades de dinheiro, por exemplo. Então, a gente tem um que é para talentos aqui, que é muito forte, que chama Canada Summer Jobs. Então, por exemplo, se eu preciso de um funcionário que é de uma universidade, então esse estudante ele se cadastra no website do governo, e aí, a partir daí, o governo você consegue aplicar para ter esse estudante por 4 meses na sua empresa. E quem vai pagar o salário desse estudante é o governo. Então, isso é um programa, um grant de fomento que eles falam. Então, não necessariamente, quando a gente fala de fomento, ele vai ser dinheiro que o governo vai te dar. Ele pode te dar isso em recurso. Então, ele aplica esse dinheiro em algo que você vai trazer para dentro da sua empresa. Existem grants também, por exemplo, para você comprar maquinário. Então, R&D, essas coisas, né? Se você precisa, às vezes, mesmo comprar computadores e tudo mais, dependendo do setor, se você é de food tech, por exemplo, e você precisa ter um espaço para você desenvolver a sua tecnologia e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, eles chamam de recurso. Então, eles não vão te dar o dinheiro, mas eles vão pagar diretamente para todos os outros envolvidos para que você tenha esse recurso. Ah, legal. Pessoal, alguma pergunta aí? Se vocês queiram fazer alguma curiosidade?
Uma coisa que eu gostaria de saber Marcelo, se você pudesse falar um pouco aí da sua trajetória, né? Assim, profissional, como foi que você chegou? Porque, assim, acho que também é sempre importante a gente ver uma mulher, assim, num trabalho, assim, desse tipo. Nós temos várias garotas aqui, mulheres aqui assistindo a sua apresentação, inclusive para esse público também, assim, qual seria alguma recomendação que você teria para o público feminino também? Sim, claro. Não, a minha trajetória, basicamente, eu sempre trabalhei com comunicação, então, em agências e tudo mais, então, eu acho que o, indo para o setor de criatividade, ele acaba sendo bem amplo, mas ao mesmo tempo você consegue descobrir várias coisas. O que eu digo é a questão da curiosidade. Então, não só para as meninas, mas para todo mundo, a partir do momento que você tem essa visão curiosa de querer fazer acontecer e tudo mais, você vai identificando padrões aonde você consegue ali ter uma visão diferente sobre isso, e aí é a gente o tempo todo acreditar no que a gente faz e dia a dia, né, o quanto que a gente consegue fazer novas conexões. Então, uma coisa que eu aprendi aqui no Canadá, aqui no Brasil, eu não dava muita bola, essa é a verdade, é a questão de networking. Então, existem pessoas que sempre vão estar ali disponíveis para te ajudar de alguma forma. Você só precisa identificar quem são essas pessoas. Então, eu tive muita sorte de, ao longo da minha carreira, ao longo da minha jornada, sim, a gente dá o nosso melhor ali para fazer acontecer, mas eu tive essa sorte de me deparar com pessoas também que elas estavam abertas ali para me dar novas oportunidades, e aí, a partir dessa oportunidade, a gente vai cavando e vai fazendo acontecer. É, dentro dessa jornada inteira, eu sempre gostei muito dessa questão de conversar com empreendedores e de como eu estava muito correlacionada com desenvolvimento de novos produtos, mesmo em grandes empresas e tudo mais, você consegue identificar a forma que as pessoas pensam. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa nesse sentido, de não só identificar problemas dentro do trabalho em si, que eles merecem, tipo, uma atenção maior para a gente desenvolver, mas em pessoas. Acho que a curiosidade que a gente tem em saber a história das outras pessoas, isso, de alguma forma, ela ajuda a gente também a ter uma visão diferente para solucionar os problemas. Então, assim, quanto mais repertório você for adquirindo, acho que essa é a maior dica. Quanto mais repertório, quanto mais pessoas você conhecer e tudo mais, hoje pode não fazer sentido, mas lá na frente você vai conectando os pontos e isso vai te levar mais longe. Então, acho que esse é um ponto que eu deixo aqui para vocês. Eu sempre quis morar fora do país e eu não venho de uma família que tem recursos para me mandar que tinha recursos para me mandar fora do país. Então, basicamente, o que eu fiz foi engatinhando pouco a pouco, eu fui ali juntando meu dinheirinho e estudando bastante para ver a melhor forma que eu conseguiria vir para cá. Eu tô aqui há 2 anos, e quando eu cheguei, de novo, você começa do zero, independente de ter ali mais de 15 anos de carreira. É um mercado novo, ninguém te conhece, então o que você precisa fazer? Começar a conversar com pessoas. Então, e aí, a partir disso, eu descobri a tecnologia e essa parte de aceleração, e aí casou bastante com todo o meu background de comunicação, novas tecnologias, produtos e tudo mais. E aí, agora, estou aqui ajudando os empreendedores que estão vindo de fora para crescer. E eu acho que esse que é o maior ponto, assim, ouvir pessoas tem me ajudado muito, assim. Então, dessa visão que eu tenho hoje, aonde os mercados eles são muito similares, né? Então, não Brasil, Índia, toda a parte do Oriente Médio e tudo mais, porque no final das contas a gente se comunica de uma forma muito próxima. Então, a relação que a gente tem dentro dos nossos países é muito próximo. Então, eu acho que tudo isso, no final das contas, né, toda essa minha vivência, tipo, ouvindo problemas e pessoas, no final das contas, hoje eu consigo ajudar elas a conectarem os pontos mais facilmente. Legal. Eu tenho uma última pergunta para você, é o seguinte. Eu observei que em Portugal,
muitos empreendedores brasileiros eles sentiram a necessidade de ter, por exemplo, gerentes, sócios ou pessoas de comunicação e também comercialização locais, né? Porque essas Sim. pessoas elas ajudam a introduzir a empresa brasileira ao mercado local, né? Porque muitas vezes você não conhece bem o mercado local. Você acha que isso é um caminho importante também para empresas brasileiras, que isso pode aumentar as chances de sucesso do negócio se ele conseguir ter um sócio local, ou conseguir ter como se fossem os estagiários do país também? Você acha que isso pode ajudar ele entender melhor o mercado canadense? Sim, mas eu acredito que não precisa necessariamente ser um cofundador, alguma coisa nesse sentido. Para você entender o mercado local, é muito mais baseado se você tiver alguém que é um business development. Você tem ali um comercial, alguém de vendas, que consegue se comunicar na linguagem de negócios deles. Porque, no final das contas, não é a questão do inglês em si, mas é a forma de comunicar qual é o problema que você está resolvendo e qual a solução que você quer vender. Então, nisso, não adianta, assim, a menos que você já está aqui há muitos anos, você não consegue identificar as nuances dessa comunicação. Então, sim, eu concordo que você precisa ter alguém local para desenvolver o mercado, mas eu não acredito que precisa ser tipo um sócio. Eu acho que você precisa ter uma visão de vendas, ou de repente alguém de marketing também, para entender como se comunicar com esse mercado, nesse sentido, sim. Mas a partir do momento que você abre a sua empresa aqui, porque eu acho que nessa questão de Portugal acaba sendo diferente. Então, por exemplo, nessa visão de internacionalização, não vai ser uma empresa brasileira vendendo para o Canadá. Você vai se tornar uma empresa canadense. Então, isso já faz muita diferença na forma que você é percebido pelo mercado. E aí, a partir daí, qual que vai ser a sua estratégia, né, de marketing e vendas? Então, de repente, para o primeiro ano, o que você precisa é de alguém que vai te ajudar a desenvolver o mercado, no sentido de que, quais vão ser os potenciais clientes? Como que eu consigo chegar nesses clientes? E vai construindo a rede ao redor disso. E aí, esse é o primeiro passo. O que a gente fala sempre é que o primeiro ano ele é o mais complexo para você conseguir entender a dinâmica do setor específico, porque, basicamente, por exemplo, quando a gente fala de health tech, né, ou de medtech, no Brasil a gente tem as redes privadas e públicas. Aqui, o sistema de saúde ele é 100% público. Então, quer dizer que o seu cliente final vai ser o governo. Você não consegue vender para o governo se você não conseguir exatamente se comunicar na forma que o governo pede. Então, nisso sim, a gente precisa sempre de alguém aqui que entende essa relação de regulamentação e relacionamento com o governo para conseguir facilitar essa navegação e para você conseguir ter essa primeira venda. Outra coisa que também ajuda bastante para você conseguir entender melhor a questão do mercado é fazer pilotos, né? Projeto piloto não necessariamente você recebe por isso, infelizmente, mas você consegue provar que a sua tecnologia dá certo. Então, aqui várias universidades elas são abertas para projeto piloto, e aí você pode usar os números, né, que você obteve com essa universidade como o approach de vendas, né? Dentro do seu sales deck, você vai ter lá, não, porque a gente fez um piloto, assim, assim, assado, esse tanto de consumidores, eles utilizaram esse piloto e assim e tudo mais. Então, você consegue provar a competência da sua empresa por outros meios, não necessariamente precisando ser um co-founder canadense ali para validar o seu negócio. Legal, bacana. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Não, não, né? Pronto. Não tem problema. E, Ok. gente, vocês conseguem me achar pelo LinkedIn também, se quiserem conectar. Deixa eu pegar aqui, vou colocar meu LinkedIn, porque às vezes a gente sabe que na hora as perguntas não vêm e depois a gente
acaba lembrando aí quais são as perguntas que a gente tem e tudo mais. Fica à vontade de se conectar comigo no LinkedIn, e aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me avisem. E outra coisa, Júlia, eu vou dividir essa apresentação, e eu tenho uma outra apresentação super interessante de market research, né? Quais são os passos para fazer uma pesquisa de mercado, para conseguir fazer a internacionalização. Então, eu vou dividir essa apresentação com você também, e aí você consegue dividir com eles. Certo. E depois, para encerrar, eu gostaria de você falasse como é que é o programa de mentoria que ocorre com as empresas brasileiras que a gente tinha conversado, que então antes dessas empresas elas chegarem no mercado canadense, elas recebem essa mentoria. Você falou que parece que é algo em torno de 3 meses, né? E que aí muitas vezes a empresa até descobre que não é viável, tem muitos mercados no Brasil que não estão explorados ainda. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Sim, com certeza. Então, sendo uma aceleradora, o que a gente faz, a gente entrega programas de especialização para cada uma das empresas que passam dentro dos nossos programas. Existem vários diferentes, mas dois que eu acho que são importantes no processo de internacionalização. Um é o que a gente chama de programa de entrada no mercado. Então, basicamente, são 3 meses onde a gente tem o nosso time que suporta vocês com uma pesquisa de mercado. Então, a gente identifica exatamente qual é o setor, quais são os potenciais desse setor, tendências, quais são os competidores. Então, a gente faz uma super análise dentro disso. Além disso, a gente tem mentorias, então a gente traz diversos coaches para ajudar dentro desse processo. Nesses 3 meses, o que a gente traz é um especialista da indústria. Então, por exemplo, né, você sendo de health tech, você precisa entender de regulamentação, você precisa entender quais são os detalhes desse setor para você conseguir, né, seguir adiante. Então, a gente traz esse especialista que consegue direcionar melhor dentro do que você precisa desenvolver nesse processo. Além disso, a gente traz, desculpa, mentores correlacionados com business strategy. Então, ele vai avaliar seu negócio, entender melhor como você consegue estruturar o seu modelo de negócios para ter uma maior afinidade com o mercado. Marketing strategy, de novo, você precisa entender qual é o nível de comunicação, né? Como você comunicar exatamente o que você tem. Um é relacionado a produto, então validar o produto, entender se o produto que você tem no Brasil vai funcionar dentro do modelo canadense, e o outro que é de financial projections, que basicamente ok, estou aqui, como que eu faço para administrar, né? Qual o custo que eu vou ter no meu negócio nos 2 primeiros anos para conseguir estruturar a minha empresa. Então, esse mentor ajuda também. Além disso, o que a gente traz também é focus group research ou customer interviews. Então, a gente conversa com os seus potenciais clientes. Se a gente está falando de B2B, ele vai ser muito mais relacionado a conversas, né, individuais para identificar se o produto que você tem faz sentido. O que a gente fala é como a gente consegue validar as hipóteses que você tem. Às vezes, não necessariamente você quer mostrar o produto para esse potencial cliente, mas você quer validar algumas questões que você tem na cabeça para conseguir seguir adiante com o seu modelo de negócio. Então, a gente faz isso também e prepara as empresas para pitch de vendas. Por quê? Porque a forma que a gente faz um pitch de vendas no Brasil é completamente diferente do pitch de vendas aqui na América do Norte, né? Quais são as escolhas, assim, o fio é o mesmo, mas a forma que você comunica cada uma desses pontos, ele é diferente. Então, a gente vai preparando também as empresas dentro disso. Então, dentro desse programa de entrada no mercado, você consegue entender exatamente quais vão ser as oportunidades para a sua empresa aqui, antes de falar, não, eu vou abrir a minha empresa no Canadá, eu vou seguir com tudo mais. Então, esse é o primeiro passo que é importante. Outro programa que a gente tem é o que a gente chama de bootcamps.
Bootcamp aqui, ele acaba sendo um pouco diferente do conceito do que a gente tem no Brasil, no sentido de que a gente encontra qual é um evento interessante que está acontecendo na cidade. Então, por exemplo, agora em outubro era o Toronto Global Forum, que vem gente do mundo inteiro para discutir o que está acontecendo economicamente no país, os potenciais. Então, a gente pegou esse evento e, juntamente com a cidade de Hamilton e Niagara, a gente fez visitas nas cidades. Então, a gente vai até essa cidade, ela mostra todos os recursos que eles têm. Então, desde laboratórios de tecnologia até universidades. Então, a gente faz essas visitas em loco para conseguir entender qual é o potencial daquela cidade para ajudar aqueles empreendedores. Então, isso também é interessante. Então, o que a gente chama que é muito mais uma visão de potencial de expansão para a América do Norte, eu diria que são esse bootcamp, que tem vários durante o ano, e tem também, só que esse é presencial, e tem esse programa de entrada no mercado, que ele é 100% online durante esses 3 meses, onde a gente ajuda as empresas a identificarem o potencial, né, se tem market fit para cada uma das soluções que elas estão pretendendo trazer. Se for possível também depois compartilhar essa apresentação específica sobre o Bootcamp, também esses programas de mentoria também, eu acho que é interessante para a gente que eu compartilho com o pessoal. Sim, não, com certeza, vou mandar todo o que a gente tem de programas. Hoje era mais um bate-papo mesmo. E outra coisa importante, a gente vai estar no Web Summit do Rio, agora em abril, né? Agora, né? É o ano que vem, mas é agora, daqui 3 meses. Então, assim, eu vou adorar conhecer vocês pessoalmente. Se vocês estiverem por lá, me avisem. Legal. Então, pessoal, vou agradecer a Marcele pela disponibilidade dela de estar conosco aí, né? A gente está gravando, né? Isso vai ficar gravado, vai ser compartilhado no YouTube e outras pessoas vão ter acesso também a essa informação tão importante aí nessa dinâmica de internacionalização, né? Que pode ser uma oportunidade de negócio muito grande, né? Para empresas que estão buscando o mercado internacional. A gente teve depoimentos sobre a experiência para a Europa, né, através de Portugal, e estamos tendo aí um depoimento aí muito interessante aí de Marcele aí, Soldar, assim, falando um pouco sobre o mercado norte-americano, né, aí Canadá, Estados Unidos, que muda um pouco também essa dinâmica também, se tem sempre cada mercado, né, vai ter uma característica própria, então assim a gente agradece, Marcelo, e deixa aí para as suas últimas palavras aí para concluir. Obrigada, gente. Obrigada, Júlio, pela oportunidade. É sempre bacana dividir um pouquinho mais, né, da experiência. E acho que é isso, assim, é entender melhor o que é internacionalização, não é simplesmente mudar para outro país e começar a vender, né? Então, é mais quebrar isso em pequenas ações para vocês se prepararem e estar realmente prontos para a questão da internacionalização. Assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa planejada, porque não é só, né, a questão de investimento financeiro, mas também muito esforço e energia do empreendedor. Então, as minhas últimas palavras é que pense certinho qual vai ser esse plano de ação e busquem pessoas que possam suportar vocês durante esse processo, porque a linha do empreendedor, a jornada do empreendedor, muitas vezes ela é solitária, mas existem outros empreendedores que eles estão aí para dividir toda a experiência com vocês. Então, acho que é isso, é conexão de pessoas e sempre um passinho por vez. Ok, então. Então, obrigado. Vou encerrar aqui a gravação aqui.